Toda criança tem direito à vida e à saúde. Toda criança tem direito à alimentação. Toda criança tem direito à família e educação. Então, cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Ser um cidadão é exercer direitos e cumprir deveres para viver bem. É ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade perante a lei. E toda criança tem os seus deveres também. Mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Mas não pense que é só ter direitos. Crianças têm deveres também. Então vamos aprender os deveres que a gente tem. Dever de respeitar pai e mãe, de cuidar dos mais velhos também, de aceitar o amigo, não importa o jeito que ele tem. Dever de proteger a natureza, não maltratar animais, de estudar e passar na escola, para a vida ter muito mais. De cidadania, cidadania. Ah, agora eu entendi. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos ter uma aula bem diferente, tá? Eu espero que vocês gostem. Hoje a nossa aula vai ser com a professora Daiane, nossa convidada, tá certo? Então ela vai se apresentar para vocês e eu espero que seja uma aula bem proveitosa. Oi, gente. Então, eu me chamo Daiane, né? Sou formada em Ciências Sociais, em Sociologia e fui convidada a participar desse momento junto com vocês para que a gente debata um pouco sobre o conceito de cidadania, sobre os nossos direitos, sobre o que isso representa na nossa construção de conhecimento, tá bom? Tá bom, muito obrigado, professora, desde já. E a professora Samara também está conosco nessa aula. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um sábado pedagógico interdisciplinar entre História e Geografia e Ciências Sociais, né? Fazendo essa interdisciplinaridade aí das ciências humanas e sociais. E, é claro, vamos discutir aqui esse tema que é extremamente importante para o nosso contexto e é muito importante que vocês conheçam, a partir de agora, né? Possam conhecer mais sobre esse tema que é fundamental na vida de todos vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Olha, então, durante todo esse mês, nós vamos estar trabalhando, né, conceitos, temas que têm a ver com cidadania, né, com os direitos humanos, né? Então, não só na aula de geografia, de história, mas também aí nas outras disciplinas também nós vamos estar trabalhando. Então, nós estamos aqui, né, em mais um sábado letivo, justamente cumprindo aí a nossa carga horária, e nós vamos trabalhar aqui a partir de questões que vocês responderam. Então, é a partir do conhecimento prévio de vocês. Então, tivemos uma boa participação, que teve aí 133 alunos que responderam, de todas as turmas, do 6º ao 9º ano, e agora nós vamos trabalhar em cima das respostas que vocês nos deram. Então, a primeira pergunta que foi feita a vocês foi justamente se você já tinha ouvido falar, né, em algum lugar a palavra aí, cidadania. Então, nós tivemos aí 82% já ouviu a palavra cidadania, né? 3,8% não, e 14,3% talvez e não tem certeza. Então, é justamente
a partir dessa palavra que a professora Dayana vai trabalhar esses conceitos aí com vocês. Então, vamos lá, né? Vamos começar. A gente percebeu aí que na resposta todo mundo já ouviu essa palavra, cidadania, e aí eu acredito que sim, que vocês já ouviram, já tem uma compreensão sobre o que é cidadania, né? Essa expressão, ela vem de uma palavrinha do latim, que do latim que é civitas, que significa cidades. Então, cidadania, ela remete um pouco à cidade, né? Que seria exatamente esse ser social que habita um espaço que seria a cidade. E aí a cidadania, ela é um conjunto de direitos e deveres que a gente exerce no nosso convívio social. Então, no nosso dia a dia, a gente está em um espaço, numa cidade, numa nação, num estado, num país, e as nossas relações, elas são constituídas, elas são formadas a partir de direitos e deveres. A gente possui direitos e, do mesmo forma que a gente possui direitos, a gente também possui deveres que devemos cumprir ou seguir para essa convivência no mesmo espaço. Então, essa cidadania, ela significa esse conjunto de direitos e deveres num espaço social. A professora quer falar mais alguma coisa, complementar? Só lembrando, pessoal, já que a gente está falando aqui da interdisciplinaridade, que esse conceito de cidadania, ele é histórico, né? Como tudo na nossa sociedade, ele tem uma origem e um desenvolvimento. Então, nem sempre, ao longo da história, esse conceito foi dessa forma, né? Então, isso é uma noção que a gente foi desenvolvendo e amadurecendo ao longo do tempo, né? Por exemplo, lá na polis grega, lá na época dos gregos, ser cidadão abrangia apenas uma parcela muito pequena da população. Eram os homens proprietários de terras maiores de 30 anos que eram cidadãos. Hoje em dia, a gente vai observar, né, ao longo da nossa discussão aqui, que esse conceito ele agora abrange uma parcela muito maior, né? Assim, praticamente todo mundo tem algum direito a ser resguardado, inclusive vocês, crianças e adolescentes, fazem parte desses direitos. Mas ao longo da história não foi bem assim. Ao longo da história tiveram vários grupamentos sociais que foram excluídos dos direitos, né? E acabou que ao longo da história a gente foi melhorando isso, né? Um desses grupos, por exemplo, foram as mulheres, que até pouco tempo não tinham nenhum direito social, e os negros, né? As pessoas, os afrodescendentes, né? Através do processo de escravidão, também foram por muito tempo negados os seus direitos. Mas por muito, né? Ainda bem, hoje em dia a gente tem esse conceito mais abrangente, né? Aqui todos têm algum direito e tem também que respeitar os deveres do cidadão, né? Só para a gente colocar historicamente. Isso, aproveitando o que a professora colocou, né? Se a gente pudesse fazer uma linha, né? Voltar um pouquinho, como ela falou, lá na Grécia, a gente já tinha, foi criado, foi constituído esse conceito de cidadania, de cidadão, e como ela mesma falou, ao longo da história, houve momentos, houve períodos que a gente teve mais direitos, em outros momentos menos direitos, e isso foi oscilando. Ora a gente tinha direitos, ora a gente não tinha direitos, dependendo desses acontecimentos históricos, né? E aí, se a gente for olhar para o Brasil, a gente vai conseguir perceber facilmente esses períodos, né, que ocorreram. E aí a gente fica um pouco reflexivo sobre temos direitos, né? Todo mundo tem os mesmos direitos. Há uma igualdade dos direitos. O meu direito é o mesmo direito do meu colega. O meu colega, por ser de uma etnia com outras crenças, ele vai possuir os mesmos direitos que eu. Ele vai ser visto igualmente.
Então, essas questões, elas são muito importantes a gente refletir também quando a gente está falando em cidadania, porque a gente precisa ter a consciência de uma igualdade, de uma construção igual, né? Estamos vivendo em sociedade, então há necessidade de ter essa consciência social, certo? E é bem interessante isso aí, Daiane, que você colocou, porque nós estamos vivendo, né, esse momento conturbado da história também, de pandemia e tudo mais, e nós sabemos que nem todas as pessoas tiveram o mesmo direito, né, tiveram o mesmo acesso a serviços, né? Então, nós podemos observar que isso impacta o nosso dia a dia, né? Muitas vezes nós achamos que é uma palavra bonita, mas não tem sentido nenhum no meu dia a dia, e não é isso. Quando você começa a estudar, se aprofundar e entender o significado, né, você vai justamente perceber isso aí que vocês colocaram. E que antigamente o cidadão, ele só era considerado cidadão quando ele vivia em uma cidade, ele estava num ambiente urbano, e hoje em dia isso não existe mais. Então todo mundo é cidadão, todo mundo tem os mesmos direitos. E aí entrando no conceito, falando de direitos e deveres, eu destaquei alguns deveres e alguns direitos, né? Começando pelos deveres. Nós temos o dever do voto, né, que eu acho que é um dos principais, né, em que a gente vai escolher o nosso representante, a pessoa que vai administrar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, e essa pessoa ela vai ser responsável por criar e desenvolver políticas, leis que venham a nos favorecer socialmente. Então, assim, é um dever, porque o voto no Brasil ele é obrigatório, e é um direito também de você poder escolher A ou B. Então, futuramente, vocês terão esse direito e esse dever de participar desse processo com uma consciência de construção também, tá? De conhecer, de buscar o melhor para a vida social. Tá sempre pensando nas questões sociais também, porque é muito importante, porque isso está muito ligado com a cidadania, né? E E tem aí muito a tem. ver, né, com a coletividade. Quando você coloca isso Sim. daí, vem na minha mente coletividade. Né? Não pensar em você somente, né, no seu bem-estar, mas pensar no bem-estar coletivo. Isso vai ser bom para o meu bairro, para a minha cidade, né? Para o lugar ali em que eu vivo. Exatamente, só contribuindo bem rapidamente. É muito importante, pessoal, que vocês desde cedo pensem sobre isso. O momento do voto, ele precisa ser direcionado para o coletivo, direcionado para o que você quer para o seu país, as melhorias que você vê que precisam ser feitas, a gente vai chegar nisso, né? Daqui para frente a gente vai chegar nisso. E uma coisa muito que acaba acontecendo muito na democracia brasileira e em outras democracias é que as pessoas às vezes se preocupam mais em votar naquele que representa suas opiniões. Então eu só quero votar numa pessoa que diz o que eu quero ouvir e não numa pessoa que vai fazer melhorias para o coletivo. Então é interessante que vocês quando forem votar daqui a alguns anos, vocês lembrem-se de nós aqui nesse contexto e se lembrem de votar pensando nesse coletivo, pensando na melhoria da sua cidade, na melhoria do seu bairro, na melhoria que você quer para o seu país. Né? Se você quer mais educação, não é simplesmente votar em alguém que diz que vai melhorar a educação, você precisa saber se no plano de governo daquela pessoa tem melhorias eficientes para a educação. Então, é muito importante a gente fazer essa formação dos jovens para que no futuro tenhamos eleitores muito mais conscientes para eleger pessoas melhores, né? E é tão interessante isso que a gente está falando, né? Que às vezes a gente, quando é mais jovem, pensa assim, mas eu não quero saber de política, política não me interessa, né? Mas lembrando a vocês que todas as decisões políticas, elas afetam de forma direta a nossa vida em sociedade. Não é isso, Daiane? Isso mesmo. Justamente,
o que a professora falou remete ao que é o espelho do que vivemos hoje, né? Eu acho que a nossa função como cidadãos é justamente essa, estudar. A gente tem esse dever de votar e um direito também, porque, como a gente já falou, ao longo da história, houve momentos que a gente não teve esse direito. As mulheres, os negros, principalmente, foram os últimos a ter esses direitos, né, nesse processo do Brasil, principalmente. E a gente sabe o quanto é importante a gente ter um conhecimento, um estudo prévio, saber as falas, o que precisamos, o que buscamos, o que queremos, geral, de uma forma geral, no contexto geral, não apenas um contexto individual, né? Porque a gente não vive só, né? Eu não posso viver só com quem compartilha das mesmas ideias, dos mesmos hábitos, dos mesmos costumes que eu. Então, ora na escola, ora numa universidade futuramente, no ambiente de trabalho, a gente vai se debater com pessoas que pensam diferentes. E a gente tem que ter esse conhecimento, essa formação, para que a gente aprenda a aceitar o diferente e viver com essas diferenças e pensar justamente num crescimento, né? Porque ser diferente não é ruim, é uma soma, né? Eu posso juntar o que tem de bom em mim com o que tem melhor no professor, com o que tem melhor na professora, e assim a gente agregar de formas positivas, né? E até porque você vai ter um leque, né, de conhecimento ampliado. Você não vai ter a visão só de um lado, né, Daiane? Você vai ter outra visão. Então, aquilo que é diferente, é bom conhecer e não ter esse pré-julgamento, né, que muitas vezes a gente já vai com esse pré-julgamento, né, seja de uma pessoa, de alguma coisa que a outra pessoa pensa o contrário de você. Escuta, né, debate, vamos ver se a gente chega no senso comum, não é isso? Isso, justamente. E até o conhecimento, né? Às vezes eu julgo sem conhecer. E aí, quando eu passo a conhecer, eu abro o espaço, dou a oportunidade de conhecer, é tipo um sorvete de um sabor diferente. Eu nunca provei aquele sabor, mas eu já não gosto. Né? Não gosto de sorvete de limão, então não vou tomar nunca. Nunca experimentei, mas eu não gosto. Como é que eu sei que eu não gosto se eu nunca, né, nem provei, nem sei qual o sabor? Então, assim, é mais ou menos isso, entendeu? Dar um espaço para que haja um diálogo, uma troca, e aí então você ter o conhecimento sobre a diferença, sobre o outro lado, e isso em todos os âmbitos, seja político, seja social, seja cultural. A gente tem que se permitir conhecer, saber o que há do outro lado, para aí então a gente dizer, não gosto, mas eu não gosto por isso, isso e isso. Porque não gosto de sorvete de limão porque ele é azedo. Eu não gosto, prefiro um chocolate. Então a gente tem que ter esse conhecimento, saber como é para poder ter a consciência e afirmar, né? Então, voltando para os deveres, eu coloquei aqui o zelo pelo espaço e cumprimento das leis. Então a gente vai viver em sociedade, a gente está numa cidadania, né? Todos vivendo em um mesmo espaço, então a gente tem que ter regras, tem que ter leis, e a gente tem que se policiar para cumpri-las, né? Porque se eu não cumprir aquela lei, eu vou perder um direito. Então, a gente tem que ter sempre o zelo. E aí eu abro uma aspa para falar um pouco sobre a questão do público e do privado. Principalmente nas questões do público, né? Que muitas vezes a gente não valoriza, principalmente os nossos espaços públicos. Porque é público, eu vou chupar uma bala e vou jogar o papel lá no lixo. Mas quando eu estou lá no shopping, porque o shopping é limpo, isso, aquilo, outro, eu vou jogar no lixo. Então a gente também tem que ter consciência, enquanto cidadãos, do zelo sobre as coisas públicas, o nosso espaço público. Seja a escola, seja a cadeirinha que a gente senta todos os dias, que a gente rabisca,
uma parede que a gente risca, por ser público, isso não significa que é de todo mundo e que todo mundo pode fazer o que quer. Pelo contrário, é nosso. Então, o que é meu, eu não quero que rasgue, eu não quero que quebre. Então, mesmo assim, é com as coisas públicas. A gente também tem que ter essa consciência do que é público, não é para ser quebrado, não é para ser danificado, porque é nosso dinheiro, né? É o nosso trabalho que está ali e a gente está desvalorizando. Então, a gente ter também esse olhar sobre o que a gente tem e que vem como público para a gente. É Só interessante isso que... acrescentando. Pode Pode falar. falar. Só acrescentando aí essa questão do público, né? Valorizar as coisas públicas. É importante que vocês entendam. Vocês hoje são muito jovens, são crianças e adolescentes. E às vezes, quando a gente é criança e adolescente, a gente não entende a dimensão do tempo. Né? E às vezes, isso atrapalha muito em você compreender, por exemplo, que aquela escola, aquela sala, ela não foi feita apenas para você. Né? Ela foi feita para gerações e gerações de crianças e adolescentes que vão passar pelas paredes, que vão passar pelas cadeiras, que vão se sentar ali e vão aprender. Então, a escola, ela é um bem que foi feito para gerações de estudantes. Então, se você manter a escola da melhor forma possível, você também vai estar garantindo o futuro das próximas gerações, as pessoas que vão vir e vão estudar naquela escola. Então, a cidadania passa tanto por você reconhecer a importância de você manter aquele espaço para você e para os seus colegas ali no presente, mas também de garantir um futuro para as próximas gerações. Então, a gente chega aqui automaticamente na conclusão, que a gente já vem discutindo isso desde o início, que ser cidadão também passa por um sentimento, né, que não é egoísta. Então, o egoísmo passa longe de ser cidadão. A cidadania está intimamente relacionada com você não ser uma pessoa egoísta, que pensa apenas em si, mas que pensa na coletividade. Então, sempre que falamos de cidadania, falamos de respeitar o coletivo, respeitar os outros e respeitar tanto aqueles que estão conosco quanto os que vão vir no futuro, certo? Isso mesmo. Eu também gostaria de acrescentar que mesmo a professora Daiane sem saber, né, ela está contribuindo justamente aí porque nós vamos receber uma escola nova. A escola que o Severino Bezerra é uma escola tradicional na cidade de Tangará, né? Então, os pais de vocês já estudaram lá e tudo mais, e a escola passou por uma reforma, vai ser entregue, já foi entregue, na verdade, só está faltando aí uns trâmites burocráticos, né, para a gente voltar a trabalhar lá. Então, tudo está novinho, está tudo a coisa mais linda, sabe? E, assim, a gente precisa preservar aquele patrimônio, né? Porque ali vai se perpetuar. Então, nós somos passageiros, nós vamos passar, mas ali vai continuar. E é importante porque, assim, antes da reforma, a escola estava totalmente, sabe? Sem condições nenhuma de funcionamento, e você chegar numa escola em um ambiente bom, aconchegante, com tudo novo, dá mais prazer de aprender, eu tenho certeza disso, né? Com certeza, que bom, né? Que bom. Eu acho que dá sempre um ânimo, né? A professora falou, eu lembrei, a gente não está mais na pré-história, que a gente precisa desenhar em parede para que as pessoas vejam futuramente, não precisa, né? Hoje tem selfie, hoje tem rede social, a gente pode tirar uma foto, escrever num caderno, fazer um cartaz, entendeu? Não precisa rabiscar mais paredes, isso já passou, né? A gente está em outro momento, a gente está num momento tecnológico, de mídias, então vamos usar elas para mostrar a escola. É interessante, eu sou filha também de escola pública, estudei minha vida toda em escola pública. E eu sei como é ruim estudar numa escola que não tem tanto recurso, né? O ambiente não é bonito, não é agradável. Às vezes você vai ver aquilo tudo riscado, quebrado. Enfim, uma escola nova é um motivacional, né? É E verdade. espero que vocês aproveitem para se encher de energia e focar nos estudos, porque é muito importante. É verdade, Daiane. E aí, justamente falando, né, nisso aí que você colocou,
teve uma questão que você sabe quais são os seus direitos, então aí, olha, apenas 26,3% falaram que sim, e a outra parte, né, que é a maioria, no caso 68%, falou que sabe de algumas e outros nem têm conhecimento, né? Então, né? Então a maioria não sabe dos seus direitos. O nosso principal direito é o de ir e vir, né? A gente é ser livre para transitar, ir e vir, ter acesso à educação, à moradia, à alimentação e principalmente à educação. Então, todo mundo tem esses mesmos direitos? Né? Aí eu deixo a reflexão. Todo mundo vive igualmente? Tem o mesmo direito à saúde, o mesmo direito à educação? Todo mundo compartilha do mesmo sistema educacional? Eu acho que agora, na pandemia, isso ficou muito mais evidente, como o professor falou no início, né? De como as desigualdades elas foram ampliadas nesse contexto, né? Porque esses direitos, por mais que o Estado ele tente nos amparar, né? Quanto mais o Estado ele tenta nos amparar, mas é muita gente e não dá conta. Então, assim, os nossos direitos, principalmente no que se refere à saúde, à moradia, à alimentação e à educação, com essa pandemia ela foi esmagada, né? Então, assim, a gente perdeu muita coisa, coisas essenciais, né? Tipo, a gente sabe que tem pessoas que não conseguem se alimentar da forma que deveria durante o dia, né? Tem gente que não tem como ir para a escola porque tem que trabalhar para ajudar os pais, ou mora muito longe, que é o cenário de muita gente que é do interior. E isso a gente acha distante, né? A gente acha distante porque a gente mora em cidades que têm vários bairros, que tem várias escolas, tem escola de estado, escola de município, escola pública, privada, e a gente não vê muito isso, mas quando a gente adentra o interior, a gente percebe, a gente enxerga que não está distante, está próximo. Então, não é algo que é irreal, existe de fato. Tem crianças que não conseguem ir para a escola porque moram muito longe, não tem transporte para ir. Daiane, isso é uma realidade do nosso alunado, né? Justamente agora nessa pandemia, como você colocou, essas diferenças elas, né, se potencializaram. Eu sou professor tanto da escola pública quanto da escola privada e eu vejo a diferença, né? Então, meu aluno da escola privada, ele tem lá o seu computador, o seu celular, naquela hora ele está assistindo aula. Já o meu aluno da escola pública, que é você, nós estamos sempre pensando algo que venha lhe atingir, assim, que você tenha acesso, né, Samara? Então, a gente estava fazendo aula ao vivo, só que a participação estava pouca, então a gente achou que seria interessante gravar a aula, enviar para você, porque às vezes você só tem um celular em casa, né? Então você divide com outras pessoas. Então, sempre vai existir, claro, essa diferença muito gritante. Infelizmente, a gente sabe que isso não era para acontecer, né? A educação de qualidade, com recursos e tudo mais, deveria ser primeiro na escola pública, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade do nosso país é essa que nós vivenciamos. Claro que nós, como cidadãos, né, como a professora falou, nós temos o dever de lutar e transformar essa realidade. São problemas históricos, né? Puxando de novo para a história, e geográficos também, né? Se a gente for parar para pensar, a gente falou aí da diferença entre cidade e campo, né? Como é que a cidadania ela é muito mais fácil, teoricamente, de ser atingida, os direitos são mais fáceis de serem alcançados na cidade do que no campo, e também a gente está falando de
espaço geográfico, né, Joris? Dentro do nosso país nós temos várias regiões, e historicamente a região norte e a região nordeste, nós estamos aqui no nordeste, foram sendo escanteadas, foram sendo colocadas de lado, né, pelo poder federal. Então, muita coisa acaba ficando concentrada nas regiões mais ricas, como Centro-Oeste, né, Sul-Sudeste, e o Norte e o Nordeste acaba se colocando de lado. Isso também atrapalha em conseguirmos, né, ter essa cidadania plena, em conseguirmos nossos direitos. Mas aí cabe a nós, novamente, buscarmos cada vez mais eleger pessoas que vão olhar para nossas regiões, que vão pensar essas problemáticas históricas e tentar resolver. Entrando nesse contexto geográfico, né? Então, a gente tem um país muito grande territorialmente e que o desenvolvimento do país ele não foi igual, né? Então, focou mais na região sul, porque era uma região que tinha uma produção industrial mais forte, acabou que desenvolveu mais, e o norte e o nordeste ficou como sendo aquela área de sertão, de seca, de miséria, de pobreza, e assim isso vem meio que se repetindo, né? Por mais que a gente tente e a gente tenha voz, como nos últimos anos a gente vem mostrando e demonstrando isso, né? Que a gente tenha voz, a gente tem um espaço, mas a gente precisa de ainda mais, né? Porque não é igual, né? E justamente a gente precisa ter essa consciência do que é ser cidadania, o que é ser cidadão, quais os meus direitos, quais os meus deveres, para que a gente possa também cobrá-los, né? Se você está lá, o seu dever seu votar, então tá, eu vou votar. Mas eu também vou precisar cobrar de quem eu elegi para produzir políticas públicas que venham a me dar direitos, a me garantir direitos básicos, né? Que a gente falou aqui, os direitos básicos, né? E que com essa pandemia ela foi destruído e que futuramente a gente ainda vai ter novos desafios pela frente para poder nos reerguer. E é importante que vocês tenham essa construção, esse conhecimento, porque são vocês que irão lutar, né? Serão vocês que vão ter voz para cobrar, entendeu? Porque é um processo lento, né? O desenvolvimento ele não é rápido. A gente está num país que ele é amarrado, ele é preso. E aí a gente vai precisar que vocês tenham o máximo de conhecimento para que vocês tenham essa força de lutar pelos seus direitos, né? Ter esse conhecimento sobre o que como de que forma você conquista esses direitos, como você pode cobrá-los, a quem vocês vão cobrar. Então, é preciso estar sempre atento, né, a isso. É verdade. Aí é interessante, professora, que aí nós chegamos justamente aí. Lá no artigo 5 da Constituição, né, diz que todos nós somos iguais perante a lei, mas nós sabemos que a coisa não funciona dessa forma, né? Justamente a partir de tudo isso aí que você falou, Daiane, e também a professora Samara, justamente nós percebemos que não há essa, né, homogeneidade, não. Nós não somos todos iguais, não, perante a lei, não. Até no papel pode ser, mas a gente sabe que a realidade ela é muito mais dura do que a gente imagina, né? E a gente só se deteve mais na educação, né? Porque a gente está em uma aula e é importante a gente focar na educação, mas se a gente adentrar na saúde, aí vai ser uma outra aula, né? Passar muito tempo. E aí é justamente nessa questão aí que vocês responderam, que diz assim, você concorda com a frase, no Brasil todos se beneficiam dos mesmos direitos e deveres? 50% falou que sim, 30% colocou aí que depende da situação e 18% falou que não, de jeito nenhum. Então tem mais ou menos a ver justamente com o que a gente debateu agora há pouco, né? E nós chegamos aqui na última questão. Se você já
se perguntou sobre algo que poderia ser feito para melhorar a vida das pessoas ao seu redor? Então, 47% sim, já pensou, né, em fazer algo que melhore a vida das pessoas que estão ao seu redor. 42% sim, poucas vezes, e 10% nunca parou para pensar. E aí, Daiane, o que é que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas ao nosso redor? Então, vou pegar logo esse pessoal que falou que nunca parou para Sim, pensar. sim, Então, é justamente aí que tá. A gente tem que pensar, entendeu? A gente tem que estar sempre questionando, principalmente quando a gente é mais novo, né? A gente sempre pergunta por quê, para quê. Então, a gente tem que prosseguir com isso. A gente tem que continuar questionando. Por quê? Para quê? Onde? Como? Quando? Então, a gente tem que questionar e refletir sobre, principalmente, o que acontece ao nosso redor, né? Olha, voltando um ponto positivo. Olha que maravilha, vocês estão recebendo uma escola nova, uma escola reformada, uma escola novinha. Então, isso aí é um direito de vocês, né? Se vocês tiveram uma garantia de parte do mínimo de um direito, que é o de ter acesso ao ensino, e vocês vão ter acesso a esse ensino. Então, o ensino ele tem que ser completo, tipo, não tem professor de matemática, então vocês têm que ir atrás, a gente quer, a gente precisa, a gente tem direito a ter aula de matemática, a gente tem o direito de ter aula de história, a gente tem direito a ter uma aula de educação física. Então, assim, é a partir disso que a gente vai construir e ter um entendimento sobre os nossos direitos, né? Começando nesse ambiente escolar, porque vocês vão passar grande parte do dia, né, juntos, unidos. Então, a partir daí, vocês vão começar a construir essa noção de cidadania, de direitos e deveres dentro desse espaço, desse principal espaço, né, que é a escola. E aí a escola e a família. Então, é preciso que vocês tenham essa consciência, e aí eu vou destacar que, a partir de 2019, houve a criação do Ministério da Cidadania. E esse ministério, ele é o responsável justamente por destinar, ele é o responsável por criar leis, desenvolver propostas que venham a nos favorecer nesses âmbitos, né? Seja de desenvolvimento social, de esporte, de lazer. Ele é responsável, digamos assim, por produzir políticas públicas, né? Trazer projetos que venham a nos favorecer enquanto cidadãos, tá? Então, a gente já tem aí um foco. Já existe um ministério, e esse ministério a gente vai poder cobrar para que ele desenvolva políticas que venham a nos favorecer, né? Garantindo os nossos direitos e, obviamente, estipulando os nossos deveres, né? Porque para ter uma escola nova, isso aí é um direito nosso, mas aí é o nosso dever também manter a escola, né? Manter um ambiente bonito, manter um ambiente limpo, para que os próximos alunos venham a usufruir do mesmo direito que vocês tiveram. Então, assim, é muito importante a gente ter esse conhecimento, vocês terem essa noção sobre o que é cidadania, sobre quais são as obrigações, mesmo sendo crianças, adolescentes, é preciso que a gente tenha essa consciência e saiba da importância de que, se eu sou obrigado a fazer algo, eu também tenho direito a algo. Se eu sou obrigado a cumprir, a seguir algumas regras, eu também tenho direito a outras regras. E o ambiente escolar é um ambiente de reflexão. Então, assim, se tiver uma dúvida, se tiver algum questionamento, eu acho que vocês têm as pessoas certas e ideais para vocês questionarem, né? E trazerem esse debate sobre
se de fato é um direito, se de fato é um dever, por que é um dever? Então, a escola ela é esse espaço de reflexão, em que vai haver a formação do indivíduo e a construção do conhecimento. Então, é importante que vocês utilizem desse recurso, que vocês busquem os professores de vocês para trazer esse debate. Quando tiver uma dúvida sobre direito e dever, questionar. Isso aqui, professora, é um direito lá da cidadania, porque eu sou um cidadão, eu tenho esse direito. Por eu ser um cidadão, eu tenho esse dever. Então, é basicamente isso. Não sei se a professora vai ter mais algum ponto para colocar, mas é isso, né? E fica a reflexão sobre se de fato nós temos todos os nossos direitos, se os nossos direitos eles vêm sendo atendidos, eles vêm sendo cumpridos, né? E é isso, pessoal. Samara, algo a falar? É só agradecer, né, a professora pela participação aí e espero que esse debate ele seja só o início, né, de um pensamento, seja o pontapé inicial de uma reflexão de vocês, principalmente tanto para os que colocaram na questão, né, que já refletiram sobre alguma coisa que podia melhorar, mas sobretudo para os que não refletiram, né, vamos tentar pensar. Às vezes a sociedade coloca como se as crianças e os adolescentes não tivessem a capacidade de pensar e de trazer soluções para os problemas, como se apenas os adultos e, sobretudo, os políticos tivessem que resolver os problemas da sociedade. Mas é justamente por deixar na mão apenas dos políticos, de aqueles velhos engravatados em Brasília, que muitas vezes a gente acaba ficando em situações problemáticas com saúde, educação, segurança, né, a falta de investimento em determinadas áreas. Né? Então, vocês, a chave do futuro está na mão de vocês, da reflexão que vocês tenham. Não existe reflexão burra, não existe reflexão errada, só existe reflexão e crítica. Né? Então, vocês podem trazer a nós, e na medida do possível, nós, principalmente a galera de humanas, as humanas estão aí, não é à toa, são disciplinas que foram, né, extremamente importantes para a história da humanidade e continuarão sendo muito importantes. A gente não constrói prédios, mas a gente acaba ajudando de alguma forma a mudar a sociedade. Então é isso, e agradeço a presença virtual de todos vocês. Isso mesmo, pessoal. Então, gostaria muito de agradecer a professora Daiane por aceitar o convite, né, e participar aqui dessas reflexões. Tenho certeza que vai fazer muita gente pensar, né, e refletir sobre suas decisões e como agir a partir diante, né? Então, muito obrigado, professora, por aceitar aqui o nosso convite. Agradecer também a professora Samara. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Aproveitem essa aula e lembrando que vai ter exercício, tá? Então, a gente vai encaminhar o exercício aí para vocês também. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.